Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Localize o versículo de número 5 e o versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Partiu a mulher e fechou a porta sobre si seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchia de azeite. Quando as vasilhas ficaram cheias, disse a um de seus filhos: trazei-me ainda outras vasilhas. E ele disse: não há mais vasilhas. Então o azeite cessou, ou então o azeite parou. Amém? Sobre seu assento, por gentileza. Eu quero louvar a Deus rapidamente por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Nós pegamos um certo trânsito vindo para cá, mas com a graça de Deus chegamos, crendo que o Senhor vai falar ao teu coração. Meus irmãos, nós estamos mediante um texto muito conhecido, texto este que denominamos como texto clássico da Bíblia, clássico pelo fato de todos nós termos o conhecimento desse texto. Esse texto também, ele é usado em alguns temas de alguns cultos, um em especial, abre aspas, denominado encontro de vasos, não é? Um culto que eu acho totalmente antibíblico, porque é muito encontro de vaso e pouco encontro com oleiro, não é verdade? E analisando isso, nós vemos que esse texto vai muito mais além do que imaginamos ou focado em meramente um culto específico. Esse culto está relatando de uma mulher, esse texto, que está passando por um período difícil, que pelo versículo de número 1 nós já conseguimos identificar 3 fatores de crise sobre a vida dessa mulher. O primeiro fator de crise que ela tem que lidar é a perca, é o luto. E lidar com perca não é fácil. Há um filósofo que diz que o ser humano não está preparado para lidar com as percas, porque as percas trazem consigo uma lacuna que é impossível de ser preenchida. O segundo fator que essa mulher ela tem que enfrentar é o drama de passar os valores da palavra de Deus e ensinar os filhos dela a palavra de Deus. Ensinar os meninos no caminho em que devem andar. E o terceiro fator vai desestabilizar ela. E por que o terceiro fator a desestabiliza? Porque o terceiro fator vai justamente pegar aquilo que ela mais ama e que a Bíblia denomina no Salmo de número 128, que é a herança do Senhor. O credor tem a cláusula ao seu lado, que é a lei, e o credor bate na porta da casa dela e lança a ameaça. A ameaça é: se você não pagar a dívida, os teus filhos trabalharão para mim como escravos até que a dívida seja totalmente sanada. Mediante a isso nós vemos que há um desespero. Só que quando o desespero vem, uma luz brilha na mente dela. E quando a luz brilha na mente dela, há uma retrospectiva acerca da vida do marido. E o que ela vai entender acerca da vida do marido? Ele era servo de Deus. E ele vivia servindo aos líderes da escola de profetas. Eusébio de Cesareia diz que o marido dessa mulher era Obadias, aquele que apareceu em 1 Reis, capítulo 18, que escondeu 50 profetas em uma caverna, em 50 em outras. O texto bíblico não relata, mas podemos ter esse texto e esse extra bíblico para pensarmos. E aqui nós vemos algum ponto interessante. Essa mulher vai fazer uma análise. E a análise que ela faz vai levar ela até a casa do profeta Eliseu.
Na casa do profeta Eliseu, quando ela chega, o texto no versículo de número 1 nos diz que ela clamou a Eliseu. Perceba, a expressão clamar aqui no hebraico é tsaak. Tsaak significa clamar em momento de crise, clamar em momento de dor e clamar em momento de desespero. Você percebe, o primeiro e o segundo fator não levou ela a clamar. Mas o terceiro fator, quando veio, fez ela se levantar, ir à casa do profeta. E quando ela chega à casa do profeta, mediante o texto nos dá essa liberdade para pensarmos, ela não leva nada para o profeta, porque era costume naquele tempo, se eu morasse naquele tempo, levar alguma coisa para o profeta, em sinônimo de reverência e benevolência por aquilo que está de Deus na vida dele para me abençoar. Essa mulher não tem nada para abençoar o profeta, e ela já chega justamente fazendo o quê? Clamando. Quando ela clama, a porta abre, Eliseu a recebe. Então o clamor que ela fez uma porta se abrir. Que porta é essa? Aí nós vamos para o significado do nome de Eliseu, que significa Deus é minha salvação. Ela clamou, a porta abriu, trouxe salvação. Ela clamou, a porta abriu e trouxe salvação. Por quê? Porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra. Oh, glória ao nome do Senhor. E todo aquele que bate se abre. Bendito seja Deus. Então a porta se abre. Quando a porta se abre, ela clama. A petição que ela faz representa um desespero de alma. O desespero de alma é nítido no verso 1. E quando você analisa o versículo 2, Eliseu vai ter que olhar para ela e vai fazer uma pergunta. E a pergunta é: o que eu posso fazer por você? Ou o que te farei eu? A um ponto. E ela pega e diz: tua serva não tem nada em casa. Esse texto, não tem nada em casa, na sombra do hebraico, representa que ela não tem nada no celeiro, literalmente. Então o celeiro está vazio. O celeiro, a despensa está totalmente vazia. E a ameaça veio. E ela está mediante alguém que pode solucionar o problema. E ela vai olhar para o profeta e vai dizer: olha, a tua serva, percebeu? A tua serva. Versículo 1, ela vai dizendo para o profeta que o marido é servo. Só que no versículo de número 2, ela muda a estratégia. E ela vai dizer que ela agora é serva. Por quê? Porque ela entendeu um princípio. Se ela clamou, a porta abriu e veio salvação mediante o nome do profeta Eliseu, ela tem que entender uma coisa: que para ela alcançar as bênçãos dessa porta que se abre, é necessário ela mudar de postura e se colocar na condição de servo. Aleluia! Aleluia! Então ela muda de postura. E muitas vezes há bênçãos na nossa vida que estão travadas porque não mudamos de posicionamento. O nosso posicionamento vai definir a bênção que virá sobre a nossa vida. Quem sabe nessa noite você me ouve e você tem alguns questionamentos para Deus, dizendo: mas a minha vida não muda, a minha vida não anda, a minha vida não prospera, a minha vida não progride. Aí o Senhor está olhando para você e está dizendo: mas você não muda de postura, você não muda de posicionamento, você não muda de mente. Até agora você tem estado da mesma maneira que você está. E até quando você vai continuar ainda dessa... Olha que coisa terrível que Deus está dando aqui. Até quando você vai continuar dessa mesma maneira? A mulher cananeia, quando você analisa Mateus 15, 21 ao 28, quando ela clama, ela expressa a necessidade, Jesus fala que não atende ela mudou a estratégia. E o que ela fez? Ela adorou e depois pediu livramento. Por quê? Porque ela entendeu que adorar vem antes da libertação da casa dela, que adorar vem antes do livramento que ela estava pedindo, que adorar vem antes da petição que ela queria, que adorar vem antes do milagre. Aí eu pergunto: quem quer milagre? Quem quer milagre? Quem quer milagre? Já adorou hoje?
Já glorificou a Deus hoje? Então há certas mudanças que precisamos fazer. E ela muda de postura. E o profeta olha para ela e vai dizer assim, ó: diga-me agora o que você tem em casa. O que é que ela diz? A tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija. A expressão botija aqui no hebraico é hasuk, aproximadamente 500 ml, pouca coisa ou coisa pequena. Só que o profeta está olhando para ela e vai direcionar ela a algumas coisas. Por quê? Porque Eliseu perguntou o que ela tinha em casa. O que ela tem? A botija. E Eliseu vai trabalhar na vida dela para ela adquirir aquilo na qual ela ainda não tem, porque ela tem a botija, o que ela não tem é os vasos. Ela tem a botija, o que ela não tem é os vasos. Então Eliseu vai trabalhar nela para que ela vá atrás dos vasos, porque é assim, Deus vê o que temos e faz com que nós possamos trabalhar para adquirir aquilo que na qual ainda não temos. Glória ao nome do Senhor. Porque nada cai do céu de mão beijada. Há um preço que se paga para alcançarmos algumas coisas. Eliseu vai trabalhar nela. E aqui há um contraste muito interessante que dá para podermos aplicar. Aquele contraste que Tiago fala no capítulo 2 e versículo 17 da sua epístola, sobre a fé e as obras. Tem gente que é cheio de fé, mas não tem obras. Tem gente que é cheio de obras, mas não tem fé. As obras que Tiago fala é no conceito de vida cristã, de trabalhar, de ir adiante, de buscar, de clamar. Não adianta eu ter obras sendo que a minha fé é morta, e não adianta eu ter uma fé ativa e não ter obras na minha vida cristã. Isso daqui é muito profundo para a nossa vida. Ela está recebendo uma instrução de como agir, de como progredir, de como prosseguir naquele momento tão difícil que apareceu na vida dela. Enquanto ela está ouvindo tudo que Eliseu tem para falar, o texto vai nos dizer que Eliseu orienta ela dizendo: depois você vai, fecha a porta, pega o azeite que está na botija e enche todos os vasos que estão vazios e que você pediu emprestados. Agora entenda, Eliseu orienta ela, o milagre já ia acontecer, só que ela teria que colaborar para que o milagre acontecesse. Ela sai da casa de Eliseu, pastor Roberto, pastor Tony, com uma direção. E qual é a direção? Preciso de vasos. Aleluia. Só que Eliseu orienta ela: não pede vasos longe, pede na onde você mora. Porque todos na vizinhança estavam vendo a situação deplorável que ela estava vivendo. Mas Eliseu orienta ela: pede na vizinhança. Agora imagine ela batendo na porta de um, batendo na porta de outro: me empresta um vaso. Você pode me emprestar um vaso? E vizinho é curioso, né? Gosta de saber o que você vai fazer com aquilo que você está pedindo emprestado para ele. Só que o que Deus revelou para ela na casa do profeta não é todo mundo que precisa saber. Oh Jesus, vocês estão preparados? Nós vamos dar uma rajada muito forte aqui hoje. Eu começo devagarzinho, mas daqui a pouco nós vai pegar fogo aqui. Aguenta as pontas aí, se segura na cadeira. Eliseu orienta ela. Ela está pedindo vaso, só que Eliseu fala para ela o que? Fecha a porta. Muitos gostariam de saber o que ela iria fazer com tamanha quantidade de vaso. Só que detalhe, Eliseu fala para ela nitidamente: fecha a porta. Rapidamente eu vou expor 3 tópicos aqui. O Deus que trabalha com portas fechadas. O Deus que trabalha com portas fechadas. Grave isso: o Deus que trabalha com portas fechadas. Eliseu orienta ela: fecha a porta. Primeira coisa, por que ela deve fechar a porta?
porque fechando a porta, quem estava do lado de fora, na vizinhança, não iria saber o que estava acontecendo pelo lado de dentro, porque o milagre que Deus estava preparando para ela, não é todo mundo que precisa saber, não é todo mundo que precisa vivenciar. Eu vou liberar algo muito sério aqui. Sabe qual é o nosso problema? É que quando Deus fala conosco, nós queremos falar para todo mundo o que Deus falou, a forma que Deus falou, o jeito que o profeta marchou, até a língua estranha que o profeta falou. Só que você tem que entender uma coisa: não é todo mundo que está no mesmo nível espiritual para receber o que Deus tem dado para a tua vida. Não é todo mundo que está na mesma afiação que você, não é todo mundo que está no mesmo patamar espiritual que você. Mas como você prova isso? É Paulo que diz, porque Paulo vai dizer que na igreja há duas classes de pessoa: há o natural e há o espiritual. O natural não compreende as coisas do espírito porque lhe parece loucura, mas o espiritual ele discerne tudo, porém de ninguém ele é discernido. E nós estamos vivendo um tempo em que pessoas sentam na nossa mesa, toma do nosso café, come do nosso pão, come da nossa manteiga, toma o nosso Toddy, mas quando nós falamos algumas coisas para ele, ele é o primeiro a nos desmotivar, dizendo: vai acontecer não, vai realizar não. Esse é natural, esse não compreende o que Deus tem preparado para a tua vida. Mas nessa noite o Senhor te orienta: fecha a porta da tua casa, fecha a porta do teu relacionamento, fecha a porta da tua residência. O que Deus tem preparado para você é grande, o que Deus tem preparado para você é maior. Querendo Satanás ou não, algo vai acontecer. Levante a mão para dar glória. Eu já estou sentindo o guerreiro aqui. E já levanta a tua mão, porque tem algo de Deus preparado para a tua vida. Há milagre que vai acontecer pelo lado de dentro. Aleluia. Estou ouvindo língua estranha aqui. Eu estou ouvindo aleluia ali. Está na hora de você fechar a porta da tua casa para alguns que entram lá e só tem visto o que você tem na tua casa, só tem visto o convívio da tua família. Fecha a porta. Fecha a porta. Segundo tópico: quando ela fecha a porta, ela pega a botija. A botija é frasco, aproximadamente 500 ml, pastor Roberto, coisa pequena. Só que a porta está fechada e Deus está mostrando para ela que de coisas pequenas, eita Jesus, que de coisas pequenas Ele opera grandes milagres. Eu vou falando e você vai dando glória a Deus. Esse é o método pedagógico de ensino. O que era o cajado na mão de Moisés? Coisa pequena, mas abriu o mar. O que era a funda na mão de Davi? Coisa pequena, mas derrubou o gigante. O que era a capa de Elias? Coisa pequena, mas abriu o Jordão. Não importa o tamanho, o que importa é a disponibilidade que esteja para ser usado. Não importa se é grande, não importa se é pequeno, importa é a disposição que esteja para ser usado. Vamos aplicar isso aqui. Você pega e diz assim: mas eu sou pequeno, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei cantar, eu não sei louvar, eu não sei profetizar. Não importa o tamanho, o que importa é a disponibilidade que esteja para ser usado. Eu vou liberar isso aqui, eu vou liberar. Se você estiver na disposição, Deus vai levantar você como uma botija, e através de você, Deus vai encher, 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 Deus vai encher. Coisa pequena está enchendo os vasos. Coisa pequena está enchendo os vasos.
que detalhe, isso é muito lindo, porque os vasos estão vazios. E o que tem na botija é pouco para encher tamanha quantidade de vasos. Há um teólogo que diz que ela pregou aproximadamente 385 vasos. Há um teólogo que diz, não está no texto. É muito vaso, irmão. O que ela tem é pouco para tamanha quantidade de vaso. Só que aí vem uma lição muito importante. Não é porque tem pouco que Deus não vai trabalhar extraordinariamente. Aleluia. Só que esse texto nos dá uma outra verdade rápida para nós corrermos aqui. E qual é? Eu estou em alguns subtópicos. Que Deus, Ele é o Deus que trabalha nos vazios. Deus é especialista em trabalhar nos vazios. Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra era o quê? Sem forma e vazia. E disse Deus, haja. Aleluia. Deus estava preenchendo os vazios. E no Novo Testamento, Jesus foi tão profundo que em João capítulo 9, quando você analisa o cego de nascença, alguns teólogos dizem que ele nasceu, não tinha o globo ocular. Só que o que Jesus faz? Jesus cuspiu no chão, fez lodo e colocou nos olhos dele. Quando Jesus coloca o lodo nos olhos, o que Jesus estava fazendo? Estava preenchendo aquilo que estava vazio. Aleluia. Mas deixa eu correr. Ela está enchendo os vasos. Aí o texto diz assim, ó, que ela brada, traz mais um vaso. Aí o menino diz assim, ó, acabou. Aí alguns que forçam o texto, né, fala que ela limitou o poder de Deus. Isso não está na Bíblia, irmão. Deus trabalhou na medida exata. Deus não trabalhou nem a menos nem a mais. Ele trabalhou na medida que ela precisava. Vamos aplicar isso aqui? Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia. Só que ela está dizendo assim, ó, traz mais um vaso. Aí o menino diz, acabou o vaso, então o azeite para. Mas se tem vaso ainda, o azeite continuaria jorrando. Oh, Jesus. Vamos aplicar isso daqui. Eu creio que isso é pentecostal. Eu estou me segurando aqui. Eu creio que isso é pentecostal. Por quê? Porque enquanto tem vaso ainda tem poder. Enquanto tem vaso ainda tem unção. Enquanto tem vaso ainda tem graça. Enquanto tem vaso ainda tem providência. Enquanto tem vaso ainda tem milagre. Enquanto tem vaso, Satanás vai ter que bater cabeça no chão. Enquanto tem vaso, pode bater a tabaque, acender a vela preta, acender a vela amarela, pode matar a galinha na encruzilhada. Enquanto tiver vaso na Assembleia de Deus do Belém do Boa Vista, Deus vai quebrar a obra de bruxaria agora. Tem vaso aqui? Tem vaso aqui? Tem vaso aqui nos jovens, tem vaso nos jovens, tem vaso nos jovens, tem vaso nas irmãs, tem vaso nas irmãs, tem vaso ali na nave da igreja. Então se prepara, você que é vaso. Enquanto tem vaso, tem azeite jorrando. Eita, tô ouvindo glória ali, ó. Alabando derebaxé prefá. Alachore me calavaxéria. Alabaduque da calachore me cal. O céu tá bradando no meu ouvido dizendo: eu vou levantar vasos aqui nessa noite. E conforme eu levantar vaso, eu vou quebrar laço de morte aqui agora. O diabo bradou dizendo: vou matar. Mas o céu bradou aqui em cima do altar dizendo: vai ter vida na tua casa, vai ter vida na tua família. Olha lá, já pegou ali. Já pegou aqui. Alabaxúria. Alabandarabacalaba. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Quem é da marcha vem. Deixa o varão te tomar e agora pega.
como núbia. Dubri que joblefai. Vou encerrar. O azeite para. Só que Deus trabalhou de forma tão extraordinária. Versículo 7, meu pastor. Ela foi e contou ao varão de Deus o que Deus tinha feito. E o profeta instruiu ela. E aqui eu vou dizer uma coisa muito séria. Isso daqui é um estudo para obreiro que eu tenho em casa. Não adianta ter azeite se não tem instrução, Roberto. Ah, mas eu sou vaso. É vaso, mas tem que ouvir seu pastor. É vaso, mas tem que vir nos ensinos. É vaso, mas tem que vir na escola bíblica dominical. Eita! Porque azeite, muito azeite sem unção, é somente barulho de lata vazia. Mas azeite com instrução é provisão de Deus para o ministério. Ó, olha para mim. Vou fechar agora. Ela vai o profeta diz para ela assim, ó, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vêm do que? Restar. O credor vai bater na porta de novo. Oh, Jesus. E o credor chega, vamos dizer que não está no texto, mas vamos colocar um nome para ela aqui conjecturando. Por exemplo, o nome dela é o nome da minha esposa, Talita. Ô, dona Talita, a senhora não efetuou o pagamento. Eu vim aqui, vou levar os meninos, mas fica tranquilo. Quando a trombeta soar no ano do jubileu, eles são livres. Fica tranquila. Nada é para sempre. Só que ela era crente pentecostal, que nem somos nós aqui hoje. E crente pentecostal, quando está cheio de unção e está na razão, é debochado. Já percebeu? Repete isso aí que você falou, meu senhor. Tá aqui, ó. Vou ter que levar. Você não pagou. Ela pega o dinheiro e... Mas como é que você conseguiu? Não importa como você conseguir. Vai embora. Porque crente pentecostal não gosta de muito assunto, né? Vai embora. Só que ela é debochada. Crente pentecostal na razão é meio debochado. Aí quando o credor está indo embora, ela, ó credor! E eu encerro agora. Grava uma coisa na tua cabeça. Ela quer que eu tenha que gravar, dona? A casa que tem azeite. Aleluia. Eu vou repetir. A casa que tem azeite. Está preparado para receber isso aqui? Jamais vai ter filhos escravos. Alabarachandarábia. Pegue na mão de quem está do seu lado agora. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Pegue na mão dela e diga para ele assim: a tua casa é o depósito da unção de Deus. Diga para ele: você é a botija dentro da tua casa. Satanás não vai fazer arruaça na tua casa. Satanás não vai fazer arruaça na tua família. Satanás não vai vencer você. Sabe por quê? Porque nessa noite eu vou profetizar. Está preparado? Se está preparado, libera o glória. Dá um pulo da cadeira para marchar. A Isaías capítulo 10 diz: e acontecerá que naquele dia a carga do seu ombro será tirada e o jugo do teu pescoço. E o que vai acontecer, Daniel? O jugo será quebrado por causa da unção. Então olha aqui.